E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo missionário da mediunidade, da caridade, Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando o nosso estudo do capítulo 24, O Impressionante Apelo, é o título do capítulo. No programa passado, nós conversamos sobre o pedido que foi feito, que está sendo feito à colônia Nosso Lar, pela outra colônia chamada Moradia, que é uma colônia mais próxima da crosta da Terra. O locutor, ele parece um pouco aflito, né, pelo tom que ele está dando ao pedido, de que todos que possam, em Nosso Lar, colaborar com algumas horas, ele fala aqui, não é? Algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho mais perto, quer dizer, no umbral, né? Mais perto da crosta, que pudessem ajudar, porque terminamos o programa, ele colocando que negras falanges estão atacando a Europa, a Ásia, e a gente vai ver que depois até as Américas sofreram essa influenciação ostensiva. Falanges, ele coloca negras falanges. A gente comentou sobre as obsessões coletivas, que Kardec estudou em várias revistas, né? No caso, várias revistas não, em vários volumes da Revista Espírita e principalmente na revista de 1862, quando ele faz um estudo sobre os possessos de Morzine, não é? Que era uma cidade lá na Sabóia que a cidade inteira enlouqueceu. E na Segunda Grande Guerra Mundial parece que o mundo enlouqueceu. Então, nós conversamos sobre isso no programa passado e o Lízer e o locutor agora vai falar que a colônia Moradia, ela tem um trabalho específico de ajudar na higiene espiritual. Vamos começar daí a ler e vamos comentar um pouco sobre essa higiene espiritual. Nós estamos no parágrafo 2, no meio do parágrafo 2. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Então, a gente pode ver que nós, encarnados, nós não nos preocupamos muito em manter uma higiene espiritual pessoal e nem na família. A gente gasta um tempo, se a gente for pensar, a gente gasta um tempo com a nossa higiene corporal. A gente tem que parar para tomar banho, a gente tem que lavar o rosto, lavar as mãos, escovar o dente. Escovar os dentes. Então, isso tudo a gente para fazer isso, um tempinho. Mas deveria, né? Deveria, pelo sempre. Menos. Então, isso é o que a gente faz. Para esse tipo de higiene, a gente não se incomoda de dar uma paradinha. Mas, para a higiene espiritual, que pode ser feita através da oração, através de uma boa leitura, através de uma meditação, não é? Isso a gente nunca tem tempo. Para isso, a gente nunca tem tempo. Então, a gente achou por bem a gente comentar e fazer um alerta que todos devemos tirar um tempo
para fazer essa higiene espiritual. E existe também uma outra higiene, não é, psíquica, que podemos fazer e devemos, nós, principalmente os espíritas, somos orientados a isso, que é o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, ele nos ajuda, não é, para que nós e aqueles espíritos que nos amparam a existência, a limpar o nosso ambiente psíquico na família. Porque, como aqui a gente está vendo em nosso lar, essa influência negativa que existe no mundo, ela existe também nos lares. Aliás, ela começa nos lares. Isso. Porque a família desequilibrada, ela desequilibra a sociedade. Isso é fato. Então, mas se nós tomarmos o cuidado de tirar um tempinho também para fazer o culto no Evangelho no lar, que é orientado que seja feito uma vez por semana, no mesmo horário, você pode fazer lendo o Evangelho, ou você pode fazer assistindo uma live, porque você ali naquele momento, você está concentrado, você está estudando e você recebe o auxílio. Porque, na realidade, quem vai fazer essa limpeza são os bons espíritos, que, através da oração que fazemos, eles são evocados de alguma maneira. Aqueles que cuidam da nossa encarnação, mais particularmente, eles sim, porque realmente, não é? É como Kardec coloca no livro dos médiuns, né? Depois a gente vai até ler. O que nos ajuda a repelir o mal é atrair o bem, é fazer o bem, porque com isso a gente atrai os bons espíritos. Então, essa higiene espiritual que Moradia faz e que outras colônias fazem, nós também devemos fazer dentro dos nossos lares e conosco pessoalmente, não é? Era isso que eu queria colocar na questão da higiene espiritual que os bons espíritos incessantemente, com a nossa ajuda, fazem, né? Então, é isso que a Tereza está falando, da higiene espiritual, e colocando isso para a nossa casa, para o nosso lar e para o nosso trabalho, onde nós convivemos mais. Novamente vamos ler, porque eu acho que foi no programa passado que nós citamos a Revista Espírita de maio de 1867, em que Allan Kardec intitula o texto Atmosfera Espiritual. Exatamente aquilo que nós estamos falando. Ele diz assim: podemos, no meio do trecho, que é muito grande, mas o que mais tem a ver com o que nós estamos falando agora, ele diz assim: podemos então subtrair-nos a essas influências que emanam de uma fonte inacessível aos meios materiais? Quer dizer, nós podemos nos subtrair dessas más influências? Aí ele mesmo responde: sem sombra de dúvida, porquanto, assim como saneamos os lugares insalubres, destruindo a fonte dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos envolve, subtraindo-nos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. E isto muito mais facilmente do que podemos escapar às exalações paludosas, pois depende unicamente da nossa vontade, e aí não estará um dos menores benefícios do Espiritismo, quando for universalmente compreendido e, sobretudo, praticado. Por quê? Um dos princípios principais constatados pelo Espírita é a existência do fluido perispiritual, aquilo que emana de nós, e a qualidade desse fluido. E está na razão direta essa qualidade daquilo que nós ainda somos, enquanto encarnados, e daquelas companhias que nós angariamos através do nosso comportamento mental. Então, esse comportamento nosso é da nossa responsabilidade. E essa responsabilidade, que o Kardec está falando aqui, na medida do nosso conhecimento sobre a vida vai aumentando, ela vai aumentando também. Porque
há 2000 anos, Paulo de Tarso já dizia: em torno de nós há uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem, quando ele fala nuvem, a tradução do grego, nuvem, é aquilo que nós falamos: puxa, tem tanto mosquito, estou vendo uma nuvem de mosquito, né? Quem já morou em lugar que tem muito. Então é aquela quantidade enorme. Então quando ele fala nuvem de testemunhas, são muitas essas testemunhas, essas companhias espirituais que nós temos sempre conosco. Aquele ditado, né, Teresa, que se falava: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Eu te direi quem és. Nós podemos também falar: diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Quer dizer, dizer quem é, dizer para nós mesmos quem eu sou ainda. Eu raciocinar aquela autoanálise que nós temos que fazer diariamente. Quem eu ainda sou, Marco Antônio? Quem eu ainda sou? O que eu ainda faço? O que eu faço? O que Jesus faria no meu lugar? Aquela pergunta. E aí, fazendo essa pergunta para nós mesmos diariamente, esse treino do autoconhecimento, nós vamos responder para nós quem é que está andando conosco, quem são as nossas companhias. E através disso é que nós vamos tentar fazer esse saneamento da atmosfera espiritual que nós estamos falando aqui. Aí o locutor continua: lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa, que não de ataque. Aliás, em qualquer situação beligerante, não precisa de pessoas para jogar, como se diz, mais óleo na fogueira, né? Mais combustível no fogo. A gente precisa de alguém que haja como bombeiro, que vá para apagar esse fogo. Então, o trabalho, provavelmente, desses espíritos de moradia deve ser um trabalho de conversa, de persuasão, de tentar, de alguma maneira, pela boa vontade, através de atitudes pacíficas, tentar ajudar as mentes que estão desequilibradas, tentar na conversa, porque a gente sabe que os espíritos superiores, a exemplo de Jesus, não violentam ninguém. Nem Deus também o faz isso. A violência é uma característica dos espíritos inferiores que querem dominar. O espírito superior jamais age com violência. Os moradores de moradia, os espíritos que habitam moradia, não são tão superiores assim, mas sabem que a violência só gera violência. Isso que a Teresa está colocando do ataque, é melhor a questão de atacar e se defender e não colocar óleo na fogueira. A maneira como, isso é o que? A maneira como nós devemos ajudar. É um aprendizado que é muito difícil para nós, mas nós não podemos desistir. No livro Libertação, é bem o caso disso, quando o personagem, o instrutor, personagem do livro Gúbio, ele vai a regiões trevosas conversar com um chefe de uma cidade nas trevas, que é o Gregório. E ele vai na companhia de André Luiz e de Eloy. E aí, ele, quando chega lá, ele, a pedido de um espírito superior, né, bem elevado, chamado Matilde. E quando ele chega lá, nessa cidade, que o título é Cidade Estranha, o título do capítulo do livro, quando ele chega lá, o ambiente pestilento da cidade, as emanações, a atmosfera espiritual lá é horripilante. É uma cidade das trevas, tem as construções, porque eles são inteligentes, eles raciocinam e constroem mentalmente as casas e tudo. E aí eles têm que se condensar com a matéria da atmosfera espiritual da cidade. E o André Luiz quase que desmaia, né? Não tem o equilíbrio ainda do Gúbio. E aí, até um trecho que eu separei aqui para ler o que o Gúbio diz, essa questão de ajuda. Ele fala assim: atravessamos importantes limites vibratórios e cabe nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Eles não chegam lá brilhando a luz deles. Não, eles se imiscuam no local para serem úteis, para poder auxiliar, né? Ele fala assim: podemos
muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício, que é o nosso caso, a maioria de nós. Estou falando por nós aqui, eu e Tereza. Por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício, que é isso que nós temos que treinar. As provocações que muitas vezes nos acontecem são treinos que os espíritos permitem que aconteça conosco, porque nós já temos condições de treinar essa vocação para o sacrifício, que muitas vezes é se calar, ficar quieto, não reagir. E muitas vezes vai vir no nosso ouvido: seu covarde, seu isso, reage, faz. Aquilo que são espíritos que querem perturbar o ambiente, não é? Então, exteriormente, muitas vezes nós vamos parecer covardes, mas ali, na realidade, é o contrário. É o contrário, é um ato de coragem. Então, que nós possamos sempre pensar nisso, porque a guerra, no momento agora, está lá na Síria, na Ucrânia, e vai vir em outros lugares. Sempre, né? Por enquanto, ainda temos essa situação de guerra aqui no nosso planeta. Mas e a nossa guerra nossa, íntima, que nós temos que travar, né? Que é aquilo que o apóstolo Paulo diz: o bom combate. É isso que nós temos que vigiar. Continuando. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. E aí a locução terminou, não é? E com esse pedido de socorro, um SOS mandado de uma colônia bem perto da terra. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara-me as fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Então, o locutor falou com tanta tom emotividade, de, né? Emotividade também, né? Mais um tom de medo. De medo, né? Não é? De medo, e o André Luiz fica espantado, porque o André Luiz, como a maioria de nós, tem uma visão muito mágica do que vai acontecer depois da nossa desencarnação. A gente acha, né, muitos de nós, até o encontro com a doutrina espírita, a gente achava que desencarnar era ficar no mundo espiritual, escutando música celeste, descansando, ou talvez, né, para alguns eleitos, conversando com Jesus, com Maria, com os apóstolos, alguma coisa. Final, né? Então, o André Luiz está vendo que a vida continua exatamente como é a vida que tivemos enquanto encarnado. Então, ele está vendo que o espírito está falando de uma maneira meio apavorado. E como é que pode, né? O espírito já desencarnado tá assim tão apavorado, ainda está com reações assim tão humanas, vamos dizer assim. E ele ficou impressionado, porque ele fala que a inflexão do estranho convite abalara-me as fibras mais íntimas. E a gente lembra o quê? O André Luiz, ele desencarna, ao que parece, né, pelo que ele conta no livro, porque aqui nós vamos ver que é agosto de 39, quando ele escuta essa transmissão. Se ele ficou mais ou menos 8 anos no umbral, ele deve ter desencarnado entre 31 e 32, e não tinha rumores de guerra nessa época. Então ele ficou um tempo, na realidade, ele ficou um tempo sem saber o que estava acontecendo, né, na sociedade terrena. E quando ele escuta isso, também isso o apavora, porque ele sai da Terra numa situação e agora ele está ouvindo, não é? E aí na realidade está mostrando para o André Luiz o porquê,
né, o exemplo claro do porquê que se não pode ter o tempo todo notícia dos encarnados na crosta, que está todo mundo passando por dificuldade, por aflição, porque está todo mundo em prova e expiação. Olha como ele já ficou nervoso em ouvir falar de um problema coletivo. Agora imagine você ouvindo um problema pessoal de quem, não é, de alguém que você ama. Aqui ele está começando a ver, a sentir, vamos dizer assim, na pele, não é? Você saber ter notícias ruins do que está acontecendo com os encarnados na Terra, porque ele já ficou, como ele diz aqui, ele mexeu lá no fundo do coração dele. E aí o Lísias, né? Só um detalhe aqui, vai explicar. Ele fala, só um detalhe aqui, ele fala assim, ele fala assim, interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música. Então, depois da notícia, colocou-se uma divina música. Lembrando novamente a influência da música em muitas situações. Ela mexe com a alma da gente. Então, essa divina música que está colocada não por acaso, é para melhorar a ambientação. A música ela intensifica, né, o rendimento do serviço e, aliás, é dito pelo próprio Lísias isso, lá no capítulo 11, que nós já lemos notícia do plano, porque ela intensifica o rendimento do serviço e melhora o ambiente. Né? Depois de ouvir essa bomba, exatamente, melhora mesmo, porque ela mexe com as fibras da alma. Estamos desencarnados, mas temos os nossos sentimentos aqui no caso. Então, é para melhorar a ambientação. Isso é muito importante também, dependendo, claro, do tipo de música. Há vários relatos em obras póstumas, tem a música celeste, a influência da música. Kardec coloca muito interessante na Revista Espírita, até de setembro de 1864, a influência da música sobre os criminosos, loucos e idiotas. Ele coloca um trecho muito interessante de uma pesquisa que foi feita, uma experimentação, porque ela mexe nas fibras da alma. Isso aí é muito importante da gente observar isso. Em nossas casas religiosas, quando colocarmos música, o tipo de música que se coloca, né? Que é muito importante, ela traz mensagens, tantas músicas bonitas de repertório, não só espírita, mas católico, evangélico, tantas músicas que nos falam na alma, né? Nós tivemos a oportunidade de ter contato um tempo atrás, né, na Casa Maria de Magdala, né, Teresa, aquele conjunto que tinha, que cantava umas músicas, acrescentavam versos a músicas antigas de catadores de algodão dos Estados Unidos, quando falavam na música que precisamos saber quem é Jesus, que ele é o brilho do vale, a estrela do amanhã, né? Uma coisa que te emociona, né? E tantas outras que nos falam na alma, que nos amenizam o coração. Então a música, isso aí é um detalhe importante que ele coloca aqui. Eles estão apreensivos, né? E aí o Lísias vai explicar para o André Luiz melhor no parágrafo 4. Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. E essa resposta do Lísias, essa primeira resposta do Lísias, quer mostrar para o André Luiz que os habitantes de Moradia são espíritos ainda muito arraigados aos costumes da Terra. Eles ainda estão tão ligados à crosta que o comportamento é muito parecido com o dos encarnados, porque o tom do locutor é um tom de quem está apavorado, como o encarnado fica quando ouve rumores de guerra. Mas isso vai ficar para um próximo programa. Vamos começar a estudar a partir do parágrafo 4º e comentaremos mais um pouco sobre esse problema sério que aconteceu na Terra, né, nos idos de 1939 até 45. Agradecendo a todos pela audiência, pela paciência e rogando a Deus as bênçãos para os vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.